Então, foi a terceira manifestação já convocada pelo bolsonarismo na Avenida Paulista para falar sobre esse assunto. E já entrando na disputa eleitoral, o que apareceu lá de mais interessante é que o Tarcísio foi. Então, ele tá no barquinho ainda, ele subiu ali no palanque, ele discursou, mas apesar dele estar no barquinho, eu acho que ele já tá com o bote salva-vidas dele ali pronto para pular quando precisar, né? A situação do Tarcísio é muito engraçada, né? Porque ele é o sujeito que é assim, eu quero seu voto, meu presidente, vou dar tudo que você quiser, indulto, o diabo a quatro, né? É assim, conta comigo, não, esse Supremo exagerado, daquilo não era golpe. Ele fica fazendo isso e assim, ó, vamos pro palanque, vamos pra Paulista, vamos da manifestação e tudo que ele quer, que tem essa meia dúzia de gado pingado pra empurrar do palanque. Isso. Aí ele chega lá, meu Deus, assim, o que aconteceu? Foi o Flamengo, foi a nuvem, foi o fim do mês. O fim do mês eu achei ótimo, é porque é fim de mês. É o fim do mês, que acabou o dinheiro do povo para poder pegar o metrô para ir para Paulista, né? E ele chega lá, vê aquele fiasco e ele tem que se fazer de tristonho, ele tem que se fazer de... O presidente, que absurdo, foi o Flamengo, foi de propósito que o Flamengo marcou esse jogo hoje, exatamente para esvaziar o nosso ato patriótico, e no fundo ele feliz da vida, com um sorriso, tendo que esconder o sorriso de felicidade, vendo o bolsonarismo encolher, por quê? E vai encolhendo por quê, em parte? Porque esses votos já vão indo para ele. Então o Bolsonaro vai valendo cada dia vai valendo menos, ele vai comprar mais barato o apoio dessa turma, entendeu? É porque, assim, até chegar no Lula, o Tarcísio tem um outro obstáculo, que é a família Bolsonaro, que vai tentar sabotá-lo na medida... Alguns vão tentar explicitamente sabotá-lo, os outros vão vender muito alto o custo do apoio, né? Então, ele tem que passar esse obstáculo. E quanto mais fraco esse obstáculo estiver, mais barato é esse apoio, como o Christian está dizendo. Porque, assim, por exemplo, a Michelle não estava lá ontem, né? Falou-se muito na Michelle como possível vice do Tarcísio. Será que ela estava no jogo do Flamengo? Eu não sei qual é o time da Michelle, mas acho que talvez ela estivesse lá torcendo, enfim, ou talvez torcendo para o Bayern de Munique, a gente não sabe quais são as origens dela. Né? Bom, enfim, deixa para lá. Isso, a analogia do Bayern de Munique com certos fenômenos de extrema-direita são conhecidos. Mas ela foi cogitada como vice do Tarcísio. Para o Tarcísio entubar uma figura como ela, ele precisa estar considerando que o custo do bolsonarismo é alto e precisa ser pago, né? Porque não deve ser barato você colocar uma figura como a Michelle Bolsonaro, ou seja, colocar uma pessoa da família que não tem nenhuma autonomia política, pode até construir essa autonomia política, mas a princípio não tem dentro do governo, né? Quer dizer, conforme o bolsonarismo vai se mostrando mais fraco, as cartas na mesa vão sendo retiradas e vai sobrar 1, 2 ou 3 cartas para o Bolsonaro. Eu acho que a carta que vai acabar sobrando é a da anistia. Essa eu acho uma carta que vai ficar até o fim, porque a lanterna dos afogados. Do indulto. Que é só para ele. Do indulto, exatamente. Não é anistia, é o indulto, exatamente. Porque extrema-direita mobilizada ou não, o voto da extrema-direita não vai para nenhuma alternativa mais ao centro nem mais à esquerda, muito menos à esquerda. Então é isso, esse voto cai no colo do Tarcísio sem que ele tenha que botar alguém da família do Bolsonaro na chapa, né? Embora nesse jogo de negociações também tem uma situação complicada, porque quanto mais fraco, mais o Bolsonaro tem que ficar dizendo que não está fraco. Claro. E ele está sofrendo esse julgamento. E ele vai em cana, quer dizer, não vai em cana porque provavelmente ele vai para a prisão domiciliar, né? Igual o Collor. Mas, às vezes, ele tem que falar grosso. Não, tô com força. Essas manifestações são para isso, embora estejam surtindo o efeito oposto. Porque cada vez tem menos gente. Mas aí ele pode insistir em querer botar o Bananinha, ou querer botar o Flávio como vice, não sei. Ou lançar para poder obrigar o Tarcísio a compor, a botar o outro como vice, entendeu? Mas se o Centrão chegar junto na campanha Tarcísio, o Bolsonaro também fica enfraquecido, né? Porque, enfim, se o Centrão chega junto e diz que vai formar um bloco para fazer uma coalizão para apoiar a candidatura do Tarcísio, essa posição do Bolsonaro de indicar alguém para vice fica muito comprometida. E só para não deixar passar, a gente também não sabe, a gente está a 1 ano de distância, e a gente não sabe se pode, de repente, aparecer um Pablo Marçal da vida também. Isso é um ponto importante. Eu acho que a chance é menor do que 2018, porque
Porque em 2018 a gente está com a brincadeira de 30 em 30 anos, Mas você tem acha que o Pablo Marçal especificamente? Porque acho que ele já tem uma decisão em primeira instância. Não, eu disse Pablo Marçal. Qualquer um. Porque se o Tarcísio não passar, também tem isso, se o Tarcísio não passar para a extrema-direita a impressão de que ele a representa, porque o Tarcísio fica com o pé em cada lugar, né? Assim, cada dia, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Tem um dia que ele é ultrabolsonarista, fascistoide, etc e tal, e tem outro dia que ele é centrão. Depende do dia, depende da circunstância. Tem um dia que ele aparece com o Lula, tem outro dia que ele diz que o Lula é um bandido, sei lá, ladrão, sei lá. Cada dia é uma cara diferente, entendeu? E ele faz isso muito bem. Porque, como a gente já falou aqui algumas vezes, né, ele é o Macunaíma político, ele é o político sem nenhum caráter, entendeu? Então ele se modela conforme as circunstâncias. Então, mas assim, a gente não sabe... Ele tem feito isso bem até agora, porque todo mundo está dependendo dele, porque o Bolsonaro depende dele, o Centrão acha que vai ser dele. O Supremo, o Supremo acha que ele é um cara tolerável. Ele vende para uma porção de pessoas que ele é uma direita aceitável, que vai jogar o jogo, entendeu? Mas a gente não sabe se aparecer, por exemplo, o quão radical ele vai ter que ficar durante a campanha, se ele vai conseguir na campanha ficar equilibrando. É isso que a gente não sabe ainda. Porque se ele der uma de Alckmin em 2018, aí pode aparecer um Bolsonaro. Não algum Bolsonaro propriamente formal, com esse nome, com esse sobrenome, mas alguém que tem que destruir isso aí, acabar com tudo isso aí, etc. Mas o radical de centro está dizendo aqui, o Centrão de 2018 fechou com Alckmin e não deu em nada, é exatamente mas eu tô falando. Mas aí que tá, mas você já tem experiência, aí a gente não sabe, porque agora tem que falar como se eu fosse consultor do Tarcísio. O risco dele alquimizar existe, sim. Quer dizer, alquimizar em 2018, não o Alckmin de hoje, né? É deixar a entrada para alguém mais extremo do que ele, entendeu? Agora tem que saber se durante a campanha ele vai conseguir se equilibrar. Um dia vai ser o Tarcísio Centrão, no outro dia da campanha vai ser o Tarcísio Bolsonaro, assim, entendeu? Então, e tem um elemento Valdemar aí também, né? Porque... Eu ouvi uma caixa registradora, um tilintar de caixa registradora. Porque o Tarcísio, o discurso dele até aqui tem sido de que ele não vai fazer nada que o Bolsonaro não queira, não vai fazer nada sem a benção do Bolsonaro, que tudo ele vai esperar o Bolsonaro autorizar e tal. E o PL tem um pouco dessa amarra de ter que lançar um candidato, né? Então... E agora, com o cenário que está se desenhando, com essa aceitação do Tarcísio como uma direita aceitável, como você está dizendo, por vários atores aí do jogo político, pode fazer com que uma candidatura da família Bolsonaro vai ficando menos provável, ou pelo menos menos viável, né, para o PL. Tem chance do Valdemar e do Tarcísio se acertarem, vocês acham? Eu acho que sim, eu acho que tem. Eu acho que tem porque se o Bolsonaro chegar nas prévias ali março, abril do ano que vem muito enfraquecido, o PL pode entubar o Bolsonaro, o PL pode, como é que se diz isso, pode alijar o Bolsonaro das discussões e indicar um vice para o Tarcísio, um vice que seja, eu acho que vai ser um vice mais radical do que o Tarcísio aparenta ser, vai ser muito provavelmente alguém ligado aos evangélicos. Um Vance brasileiro. É isso, eu acho alguém muito provavelmente, se a gente quisesse fazer uma aposta aqui, botar dinheiro, eu botava dinheiro que vai ser alguém ligado aos evangélicos. Assim, eu acho que vai ser. Na chapa do Tarcísio. O vice do Tarcísio vai ser alguém ligado aos evangélicos. Mas eu acho que é isso. Se o Bolsonaro estiver muito enfraquecido, o PL pode alijar o Bolsonaro e indicar o vice. Agora, é um risco, porque o Bolsonaro, o PL é o maior partido hoje no Congresso, em termos de... Ou saiu da eleição sendo o maior partido... Agora não estou com as bancadas na cabeça, mas saiu da eleição como o maior partido do Congresso por causa do Bolsonaro. Assim como o PSL na eleição anterior. Então, você também rifar o Bolsonaro é uma coisa perigosa, porque a gente não sabe... que custo vai ter isso. Então, é um cálculo meio arriscado, mas eu acho que é um cálculo possível. Mas, por outro lado, também para a direita, eles vão votar em quem? Se não tiver ninguém da família Bolsonaro, porque eles estão no PL, e o Valdemar disser, não, a gente vai indicar o vice do Tarcísio. Para o eleitor não tem alternativa. O eleitor vai de Tarcísio eu acho que provavelmente vai ser isso. Eles vão botar um vice do PL mais radical. Porque, assim, pessoalmente, o Valdemar prefere 1000 vezes tratar com o Tarcísio do que tratar com o Bolsonaro. Com qualquer dos Bolsonaros, com a possível exceção do Flávio. Mas aí, não porque o Flávio é Bolsonaro, que o Flávio é mais centrônico. Entendeu? Então,
mas do ponto de vista estratégico, você colocar um vice mais radical é uma maneira também de você prevenir um outsider. Mas essa coisa do outsider tem um detalhe que eu estou vendo muita gente falar e eu acho que tem que ser levado em consideração. Tem muita gente comparando com o que aconteceu nas eleições municipais em São Paulo. Eu acho que é muito diferente, porque em 2026 a gente vai ter um candidato de centro-esquerda no segundo turno, que é o Lula. Não tem como você acontecer o caso sim. Né? Que aconteceu em 2018, em que o Lula estava fora. Não, o caso São Paulo é o caso em que você vai com um candidato de centro-esquerda e um candidato de extrema-direita, né? É o caso que é esse caso. Né? No caso de 2026, a gente vai ter um candidato de centro-esquerda. Agora, se a extrema-direita atrapalha o candidato da direita de garfo e faca, né? Aí você tem um caos completo e beneficia o Lula. Eu acho que em São Paulo, a situação, o conflito da direita moderada, que não tem nada de moderada, e a extrema-direita não beneficiou o Boulos. Né? Aqui, em 26, eu acho que beneficia o Lula, porque se a direita entra em colapso, começa a se bater, como se bateu em São Paulo, né, você tem o partido do governo prometendo estabilidade, não é? A casa arrumada, etc. Eu acho que é uma situação um pouco diferente de São Paulo. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.